AMC apresenta Aline Diniz e Fábio Gomes em Especialistas em Apocalipse. Olá, bem-vindos à terceira temporada de Especialistas em Apocalipse da AMC, onde contamos para você coisas de horror, de ficção científica, de zumbis, de suspense e histórias que deixaram a gente apaixonado por cinema, sobretudo por esse gênero. Eu sou o Fábio Gomes e no outro microfone temos minha amiga Aline Diniz. Sim! Olha, que prazer que é estar aqui com vocês nesse terceiro ano. Eu tô muito feliz de estar aqui ao seu lado, Fábio Gomes, ao lado de quem tá ouvindo ou vendo a gente. E eu queria dar uma dica. Eu queria que vocês se preparassem, porque esse ano, na terceira temporada, a gente chegou aqui para fazer bagunça e a gente trouxe coisas diferentes. A gente vai inovar no Especialistas em Apocalipse. Exatamente. Algo que nunca foi feito antes. Nunca foi Como feito. diria o poeta, se é diferente, vem com a gente, eu quero ver geral pirar, diria o poeta. Agora, a nossa ideia... Você gostou dessa referência? Olha, foi no tema, foi horrível. Foi no... Essa referência aí é para quem curtia funk antigo, os mais velhos apenas. Agora a ideia é mais ou menos a seguinte, né? Nós vamos ter o conceito, né? A gente vai trazer o conceito de cineclube, onde nós teremos uma conversa um pouco mais íntima com vocês, passando por filmes clássicos, novas produções e ajudando, claro, nossa amiga Aline Diniz a superar esse grande medo que ela tem do gênero. Gente, estar aqui é o quê? É uma elevação divina, entendeu? Porque eu tô... É uma vitória, já é uma vitória. Eu tô trabalhando aos poucos. Como vocês muito bem sabem, eu já tive, assim, na minha vida, muito medo de tudo. Principalmente de filmes de terror. E aí, quando chegou essa ideia de apresentar o podcast, eu estaria ao lado de minha amiga Fábio Gomes. Então, isso já é um plus, né? Já é ali um adicional que me dá muito conforto. Mas eu decidi abraçar a ideia, principalmente, é isso, é AMC, é Fábio Gomes, é gostoso. Vamos lá, é o momento. Então, junto aqui com vocês, eu vou contar minhas histórias de superação, as minhas vergonhas por causa de filme de terror. E a gente vai falar também o quê? De bastidores dos filmes e juntos, de mãos dadas, a gente vai superar esse trauma. Eu tô falando isso pra mim, tá? Principalmente pra mim, mas... Vai dar bom. E se você tá ouvindo aí de casa e você também tem medo de terror, deixa um comentário aqui ou nas nossas redes sociais e vamos juntas. Vem comigo nessa jornada espiritual de descobertas. Eu tô muito ansioso para ver essa jornada do herói, sabe? De você evoluindo, porque a gente vai contar essas histórias aqui ao longo de toda a temporada, mas eu já vi essa mulher agachada no cinema, falando, não dá pra ver, não dá pra ver. E agora eu já estou orgulhoso por ela estar aqui, tendo assistido coisas, e a gente vai um passinho de cada vez evoluindo, né, amiga? Eu vou sair daqui uma verdadeira especialista em apocalipse. Agora, exatamente. Essa é a temporada do estudo, essa é a temporada da preparação. Eu estou estudando para sair daqui com o selo final. E se você nos acompanhar nessa jornada, você também vai sair daqui com o selo final de especialista em apocalipse. Um passinho de cada vez, exatamente. Então, ó, também nós teremos, a voz até engasgou aqui, mas vamos fazer de novo, vamos voltar. A gente também vai ter convidados para vocês, né, não se cansarem tanto de ouvir só a gente. A gente vai ter alguns especialistas que vão acompanhar a gente falando sobre esses temas na segunda parte do episódio. Mas no primeiro... Vocês vão ficar com a gente, ouvindo bastante groselha, bastante coisa que a gente vai falar, mas a gente vai fazer muita recomendação bacana que tem no catálogo de filmes da AMC. E depois vamos conversar com o nosso convidado, que vai ser, olha, eu garanto, mais do que especial. Fábio Gomes, o que você acha da gente dar início de uma vez por todas ao tema que a gente vai abordar aqui nesse primeiro episódio da terceira temporada de Especialistas em Apocalipse? Vamos nessa então, Aline. Vamos logo já com os dois pés no peito, porque hoje nós vamos falar sobre monstros de produções recentes e como eles ganharam versões contemporâneas, né? Além do terror psicológico, pode ser o pior de todos os monstros. O ser humano, muitas vezes, é o ser mais horripilante
que qualquer monstro. Exato. Sabe quando você tá assistindo aquele filme e aí você pensa assim, isso é fantasma, com certeza. Isso é um ser sobrenatural, com certeza. E aí no final tem um plot twist e era alguém fazendo parte. É tipo Scooby-Doo, sabe? Scooby-Doo. Scooby-Doo, pra mim, é a essência do que a gente vai tratar aqui. Mas Scooby-Doo é pra criança. A gente vai falar dos filmes que são para os adultos. Que pega o conceito do Scooby-Doo de ter um monstro sobrenatural, mas na verdade... E elevam. Era uma pessoa... a 10ª potência. E era uma pessoa fazendo loucura. Isso. Então, ó, vamos lá. Eu vou trazer minha primeira recomendação falando sobre esse tema, que tem um filme bem bacana no catálogo da MC, chamado O Lobo de Snow Hollow, né, que é o segundo filme do ator, diretor, produtor, roteirista, canivete suíço, se necessário for, Jim Cummings. Gostaria de fazer um adendo aqui, porque Jim Cummings tem um homônimo que é conhecido pelas crianças, tá? Jim Cummings, nos Estados Unidos, é a voz do Ursinho Pooh. Olha lá o homônimo dele. Ele é um dublador. Ele é um dublador muito conhecido. Ele fez várias vozes. Ele dublou Shrek. Ele dublou um monte de coisa. Mas não é esse Jim Cummings que a gente tá falando. É de outro Jim Cummings. É um Jim Cummings que ele trabalha mais com o universo indie mesmo. Ele tem esse filme, né? O Lobo de Snow Hollow. Ele tem um filme chamado Thunder Road também, que eu super recomendo. Mas falando sobre o Lobo de Snow Hollow, o Jim Cummings, ele criou uma história que se passa numa dessas cidades do interior dos Estados Unidos que ficam na neve, assim, numa montanha, uma coisa do gênero, assim. E mostra esse policial, vivido por ele também. Ele é protagonista, diretor, roteirista. O cara faz Canivete suíço. Canivete suíço verdadeiro. Suíço. Exato. E ele tem que lidar com uma série de assassinatos pelo que a cidade acredita ser um lobisomem. A cidade fala assim, não, nós temos certeza que é um lobisomem, filho. Nós temos certeza. E ele fica, não, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é trabalho de homem. É um cara fazendo isso. Exato. E a cidade fica, você não faz sentido! É claramente um lobisomem. Posso falar uma coisa? Dada a minha introdução ao tema, é muito doido isso. Porque quando eu fui assistir ao Lobo de Snow Hollow, existem 2 tipos de problema. Existe o tipo de problema das pessoas que não querem saber spoiler nenhum pra assistir ao filme e serem surpreendidos. E existe o problema da pessoa que quer saber o spoiler exatamente para não ser surpreendido. E eu, no caso de filme de terror, caio nessa segunda categoria, que é quanto mais você puder me falar sobre isso, melhor, porque eu vou preparada. Então, quando eu fui assistir ao Lobo de Snow Hollow, eu já tinha ouvido essa sinopse de Fábio Gomes, que ele me deu essa sinopse, e aí eu fui preparada. Então, foi um menor baque. Então, se você tá aqui, você também tá começando nessa jornada do terror, vem comigo. Vamos descobrir o que acontece no Monstro de Snow Hollow. É o primeiro passo. Lobo de Snow Hollow. É o melhor primeiro passo possível, né? Porque como você tá com medo, você fala, eu não vou querer ver, já sei, eu já tô meio preparada, então eu já vou aqui, vou assistindo aos pouquinhos e isso vai funcionando, isso que eu gosto bastante. Fico muito feliz. Acho que esse é um bom filme, né, Eli? Pra você que tá superando o seu medo, acho que ele foi um bom filme pra dar esse pontapé inicial, né? É ótimo, com certeza. Então, aí, ó, eu gosto bastante desse filme, especialmente porque você assiste o filme e você vai perceber que tem uma limitação de orçamento ali. Você sabe, mas isso não atrapalha o filme. Não. Isso ajuda. Porque tanto Thunder Road como esse filme, o Jim Cummings, ele tenta aproveitar o fato dele não ter dinheiro para trabalhar a história. Mistério. Deixar o mistério mais interessante, focar bastante nos personagens. Ele sabia que ele não ia ter tanta grana para criar um lobisomem, como tantos filmes de lobisomem nós já vimos ao longo da história, onde tem, às vezes, uma maquiagem incrível, ou um CGI maravilhoso. Ele não tinha essa grana para isso. Então, como ele coloca isso dentro da história? Como ele coloca isso, como ele faz a história abraçar tudo isso. Isso que eu acho muito legal. Ele foi muito bem, ele foi muito feliz. Dando o spoiler, né, agora aqui, então se você não quer ouvir esse spoiler, você avança um pouquinho. Isso. E aí usa aquele negócio de passar 10 segundos pra frente, assim, ó. A partir de agora. No final do filme, é um taxidermista vestido de lobisomem que é o assassino. Então, isso é espetacular! É muito legal. É
É muito legal. Tem várias cenas que tem momentos de suspensão de descrença quando você vê o filme, na maneira que o lobisomem mata e tal. Mas o mistério como ele vai criando, ele vai misturando também, ele não faz só um filme de terror, é comédia, tem muita cena engraçada, tem drama, os personagens têm dilemas muito pesados. O personagem do Jim Cummings mesmo, ele é um policial que ele vai assumir, né, como o grande policial da cidade, mas o pai dele não quer se aposentar porque fica com medo de deixar a cidade na mão dele, que acha que o filho dele é meio ruim da cabeça. Aí ele tem uma relação complicada com a ex-esposa e com a filha. E aí, como ele vai lidar... E além disso, esqueci também, ele é um alcoólatra em recuperação. Olha então só. você tem várias camadas, sim, que você vai colocando nesse personagem, que às vezes tem uma atuação até um pouco teatral, mas encaixa dentro desse mundo. Encaixa dentro do que ele está criando. Isso que você falou da comédia fazer parte do terror, eu acho que existe uma linha muito tênue entre você fazer comédia e você fazer terror. Inclusive, o Jordan Peele, que hoje tá um cineasta super consagrado no gênero de terror, fez Corra, fez Nós, fez Não Olhe. E é muito curioso ver como ele trabalha, porque ele veio da comédia. E aí, recentemente, acho que ele e o Keegan-Michael Key, que é o parceiro dele na série original, deram uma entrevista falando exatamente sobre isso. Que os dois gêneros são muito parecidos. Porque, no final das contas, você vem ali, tanto na comédia quanto no terror, com um crescendo de expectativa. E no horror você tem o susto, e na comédia você tem a punchline da piada. E as duas coisas precisam dessa geração de expectativa dentro da pessoa para que ela chegue no final e realmente seja surpreendida ou realmente ria, né? Enfim, ache graça daquela cena. É saber trabalhar bem expectativa, né? E saber quando e como quebrá-las. Eu acho que o Jim Cummings faz isso muito bem nesse filme. Você também fica com essa reflexão de é o sobrenatural. É mais fácil você acreditar que é um bicho sobrenatural assassino do que é uma pessoa em si, sabe? Então, é muito bom, é muito interessante. Eu recomendo bastante esse filme, recomendo também o outro filme dele, o Thunder Road. Não é terror, é mais drama, mas ele é um cara pra se ficar de olho, assim, sabe? O futuro dele, porque ele trabalha com pouco orçamento, ele abraça muito a ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça e vambora. Sabe, vamos fazer o que dá com o que a gente tem e vamos fazer acontecer. E ele pode não ser altamente conhecido pelo grande público, mas ele tá num caminho bem interessante. Total. Vale a pena dizer que esse filme ele acabou entrando em várias listas de melhores filmes de terror ali do ano de 2020. E como o Fá disse, ele tem um pouquinho de comédia, um pouquinho de drama, suspense. Eu vi o filme, não fiquei com medo, então vale super a pena pra quem tá nessa jornada de perder o medo igual eu. Agora, eu queria trazer um filme aqui que ele é estrelado pela Christina Ricci e é muito doido como essa mulher, ela aconteceu, ela começou, ela faz muitos filmes de terror suspense, muitos. Que é um filme que se chama Monstruoso, que também está no catálogo da AMC. Ele se passa na década de 50 e ele mostra a história de uma mãe. O filhinho dela chama Corey, ele tem ali uns 7, 8 anos. E ela se muda para uma casa isolada depois dela se separar com o marido. E aí a casa fica perto de um lago. E se tem lago? Se tem casa isolada? E se tem anos 50? Tem o quê também? Susto. É claro que tem susto. É óbvio que tem susto. Porque aí o que acontece? O menino começa a ver ali uma entidade que ele chama de a Mulher Bonita. E aí quando você vê ela pelos olhos da mãe, na verdade ela é um bichão feio. Monstrão horroroso. Daquele jeito. Não, um monstrão horroroso. É muito doido, porque é isso, assim. Quando você começa a setar a premissa do filme e você estabelece anos 50, mãe sozinha com um filho, lago, casa isolada. Na minha cabeça, já vem não! Ah, não! Ah, não! A receita do desastre, sabe? Aqueles casarões antigos que tem muitos quartos e tem uma mãe e uma criança sozinha. O que mais pode dar errado nessa equação? Né? Mas enfim, o filme, como eu já tinha dito, ele é estrelado pela Christina Ricci.
ela é mais conhecida por ter interpretado a Wandinha dos anos 90, em uma das adaptações da história da família Addams. E ela acabou já fazendo vários filmes de terror. Ela fez A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que eu particularmente amo de paixão. Ela fez O Encontro, ela fez Gasparzinho. Tem fantasma, né? Gasparzinho conta. Gasparzinho tem fantasma, amiga. Gasparzinho tem fantasma. É filme de terror. Tem fantasma e terror. E mais recentemente ela fez também Yellow Jackets, que é uma série que tem super tensão, suspense, que é nessa mesma pegada. Mas esse é um filme que ele trata muito sobre luto, sobre perda, sobre você deixar algo para trás e seguir para um caminho novo. De verdade não existe, o monstro é o luto, é de viver sem as pessoas que você ama, de seguir em frente e deixar eles para trás. Mas eu achei... É uma maneira de trabalhar com É um jeito de você tentar trabalhar o luto de uma maneira diferente. Você vai... Lúdica. Eu vou simplesmente criar uma outra realidade, né? Como a Ali falou, a Vision tá aí para isso. Porque ela não consegue aceitar que ela tá vivendo. Então, ela vai trazer tudo que traz conforto para ela, para confortar da melhor maneira possível. Só que sempre tem alguma coisa que vai puxando ela pro mundo real, né? Tem até... porque inclusive, eu falei que é uma maneira lúdica, mas quando eu falo lúdico na minha cabeça, parece assim, contos de fada, uma animação. Mas, na verdade, é uma maneira de você tratar, é você fazer um filme e... Porque filmes... Veja, agora eu vou longe, Fábio. Estou preparado. Comece com os dois pés no peito. Filme é a sétima arte. É uma das maneiras, uma das linguagens que você pode levar para as pessoas conseguirem trabalhar o seu emocional. Sabe quando você assiste um filme e ele te toca de um jeito especial, que você chora, ou que você ri, ou que ele significa muito para você? É a maneira do filme que o filme encontra de trabalhar o emocional das pessoas. É a expressão. É uma obra de arte que expressa muito bem os sentimentos. E eu acho que qualquer gênero pode trazer esses ensinamentos, inclusive o terror. Gostou? Tá aí, ó. Gostei bastante. É uma reflexão muito válida, muito necessária, porque, enfim, a gente tá sempre aprendendo alguma coisa com filmes, e eu acho que nesse caso, no Monstruoso, você tem uma lição sobre perda e aceitar as suas perdas e seguir em frente. Então isso é bem interessante. Como faz isso, criando uma outra realidade, vivendo dessa maneira. É um bom filme. Outros filmes envolvendo realidades alternativas, a gente vai ter vários. A gente tem A Vila, a gente tem Ilha do Medo do Scorsese, mas esse ele tem um tema muito específico. Eu acho curioso. A gente está falando sobre os monstros, né, que são as pessoas mesmo. Ela acaba sendo... O luto acaba sendo o monstro dela, né? O monstro dela é a não aceitação. É ela que cria. Não é E é engraçado, porque é isso. Nos olhos do menino, a moça é bonita. E nos olhos dela, é um monstro horroroso. Então é interessante ver essa visão, essa dualidade na visão dos dois, né? Convidados especiais. Agora vamos chamar nossa primeira convidada especial dessa temporada. Abrindo com chave de ouro. Com chave de ouro e com surpresas, que a gente tem muita coisa para vocês, para essa nova dinâmica aqui do Especialistas em Apocalipse. Sim, eu adoro essas novidades. E hoje a gente tem uma grande convidada que eu tô ansiosa para bater um papo com ela. Para todos vocês, ela é Gabriela Laroca, no @GabiMLaroca, com 2 Cs, tá? Ela é historiadora e pesquisadora de cinema de horror há mais de 10 anos. Então, se tem alguém que é especialista aqui, é a Gabi. Ela é especialista em representação feminina no audiovisual, bruxaria e no uso do horror como fonte histórica. Ela também é doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, com pesquisa sobre a tradição do mal feminino e da mulher bruxa em filmes de terror na década de 60. Autora da dissertação e do mestrado O Corpo Feminino no Cinema de Horror, Gênero e Sexualidade nos Filmes Carrie, Halloween e Sexta-feira 13. E atualmente ela trabalha como produtora de conteúdo, podcaster no RDMcast. E você pode encontrar ela no @GabiMLaroca. Sempre acompanhada de puffs
seu cachorro de 18 anos, ela nunca nega um café em nenhum bom filme de terror. Seja muito bem-vinda, Gabi! Uhul! Gente, eu nem tenho roupa pra estar aqui hoje, assim. E depois dessa descrição, né, assim, agora eu me senti muito, muito especial, essa bio narrada. Parece que eu sou muito poderosa, entendeu? Parece não, Parece minha não. gata. Dá É. licença que a senhora é. Exatamente, é. Estamos aqui para lhe garantir que é. Ó, Gabi. Te Não, colocar gente. no pedestal que a senhora merece estar, entendeu? Exatamente. É isso. Poderoso é só meu cachorro de 18 anos. Eu sou só uma humilde serva dele, entendeu? Eu aceito. É isso aqui. Olha só, mas Gabi, no programa de hoje, né, primeiro, de novo, muito obrigado por você estar aqui. A gente está falando sobre como o ser humano muitas vezes é o verdadeiro monstro da história, né? Eu queria que você falasse sobre como a sociedade colou na mulher a tradição da mulher bruxa, que é algo que você já estudou bastante. Então, né, esse foi o meu tema do doutorado, sempre foi algo que me fascinou muito, assim, eu sempre quis saber, nossa, de onde vem essa associação que a gente vê tanto no cinema, né, e não é só no cinema de terror, a gente vê nos contos de fada, filmes para criança, né, essa coisa da mulher malvada, da bruxa, da madrasta, né, essas personagens que a gente enxerga tanto, e eu fui pesquisar. E para mim o melhor exemplo dessa malignidade feminina é a bruxa, né? Então por isso que eu sempre uso ela como exemplo, né? Mas quando a gente volta, a gente vê que não é algo exclusivo do cinema, né? A mulher ser má, ela ser até mesmo monstruosa por causa disso. Pelo contrário, a gente tem uma tradição que vai sendo criada ao longo dos séculos. E assim, se a gente for voltar, a gente não encontra a origem dela, sabe? Aquela coisa que é inútil tentar voltar no tempo, porque você não vai encontrar um pontinho de onde nasceu, assim. Mas que data, assim, a tempos remotos do cristianismo, né? O cristianismo a gente tem exemplos até melhores, assim, a gente lembra muito de Eva, que é responsável pelas mazelas do mundo, mas assim, desde muito cedo a humanidade vai criando uma desconfiança, né? E que com o tempo essa desconfiança, que antes é também associada a uma inferioridade, vai ganhando um ar de malignidade. Daí a bruxa, a gente sempre diz, assim, dentro da história, que ela é como se fosse o ápice dessa tradição, né? Não que ela cria isso. Gabi, olha, eu sua resposta achei que foi até curta, tá? Gostaria de continuar te ouvindo, mas a gente guarda isso pro RDMcast, tá? Mas a gente já falou aqui de alguns filmes e eu, não sei se você sabe disso, mas eu estou... Esse podcast é a minha jornada para me tornar uma especialista em apocalipse. Eu tô começando agora a me aventurar no mundo do terror pela primeira vez. Eu sou uma pessoa muito medrosa. E eu gostaria de te perguntar, você tem alguma recomendação mais leve que eu possa me preparar para o próximo episódio? Algum filme que você fala assim, porta de entrada para o mundo de terror, é esse aqui, ó. Essa é bem difícil, né? Porque o meu leve é muito diferente do seu leve, né? As pessoas me pedem assim, me indica um filme leve. Eu fico, putz, gente, mas sei lá, a última vez eu tava assistindo Jogos Mortais pra dormir, sabe? Às vezes eu faço dessas, assim. Não, ó, Jogos Mortais eu consigo. O meu rolê, eu não gosto de espírito. Não gosto. Ah, tá, entendi. Suspense, gore, adoro. Ela gosta de Amo gore. gore. Tá. Olha, eu acho que pra quem tem medo, né, assim, se você é uma pessoa muito medrosa, tem duas opções. Eu acho que dá pra começar pelos filmes, às vezes ali dos anos 80, que às vezes flertam mais com comédia ou que flertam com elementos mais da cultura pop. Um dos meus favoritos é Os Garotos Perdidos, né, que é um filme sobre vampiros e eles são tipo vampiros motoqueiros. Então, assim, eu acho que é uma boa porta de entrada pra quem tem medo, mas quer se aventurar, ver ali um sanguinho. E eu também acho que outra é o horror mais aliado ao suspense, ao psicológico, filmes como O Silêncio dos Inocentes, né? Que são filmes que às vezes a gente até olha e fala, mas é horror, é terror, é suspense, né? É tudo, né? Porque ele é um filme que mistura, mas eu acho que são duas portas de entrada interessantes, assim. Você falou dessa mistura de comédia com terror, né? O Lobo de Slow Hollow, que a gente estava falando no primeiro bloco, ele tem bastante dessa misturinha, né? O que você achou dessa nova visão pro lobisomem que eles deram? Eu acho que, assim, o lobisomem ele é um monstro tão antigo quanto as bruxas, né? Então, assim, é inútil a gente achar que ele vai permanecer o mesmo. Sei lá, a gente volta para um dos primeiros filmes de lobisomem, 1940, o Lobisomem, com o Lon Chaney Jr., né? É óbvio que ele vai mudar, né? Não vai ser a mesma coisa. A gente nem pode esperar, afinal, nós não somos a mesma
sociedade, né? Então, os nossos medos são diferentes, nós pensamos de forma diferente, e eu gosto muito de quando os lobisomens eles têm essa reformulada, assim como os vampiros, sabe? Eu gosto Uhum. quando a gente tem uma história que sai um pouco do tradicional, que sai um pouco do óbvio, né? Porque senão a gente sempre fica na mesma coisa e a gente reclama daí também do mesmo jeito. Uhum. Total. Eu sinto, você estava falando sobre a evolução dos filmes de terror e eu sinto que com as tecnologias a gente vê muito disso mudando, né? A gente vê até, por exemplo, as atualizações de os chamados filmes de fita, né? Você assiste essa fita e 7 dias depois algo vai acontecer com você. E agora, sabe, chega essa mudança com as novas tecnologias e não é mais uma fita, é um vídeo na internet. Você acha que o terror evolui junto com a sociedade exatamente para conseguir continuar gerando esse suspense de isso pode acontecer com você? Assim, né? Porque o cinema de terror, desde que ele surge, assim, e a gente às vezes considera. Não tem como dizer quando nasce, né? Não é porque a gente abre a porta um dia e fala assim: ó, nasceu o terror, olha aí um filme de terror. É um processo mais lento, mas, assim, é muito comum considerar ali Frankenstein e Drácula, né? Os monstros ali dos anos 30, como os primeiros filmes, porque foi a primeira vez que usaram o termo. Mas é uma jornada muito longa, né? Então, assim, é quase um século, a gente tá quase chegando lá. Então, os filmes de terror, eles abordam muito os nossos medos. Podem ser os nossos medos individuais, no quesito assim, do que eu tenho medo é diferente do que você tem medo. Então, um filme que pode me amedrontar não vai amedrontar você, mas eles também mexem com medos coletivos, né? Que é o nosso medo enquanto sociedade. Então, assim, como os nossos medos também vão mudando, porque eles não permanecem os mesmos, os filmes de terror vão mudando. E daí, por consequência, eles acompanham também os nossos medos da tecnologia. Então, sei lá, tem filmes que abordam medo da ameaça nuclear, lá nos anos 50. E no final dos anos 90, a gente tem os found footage, né? Os filmes encontrados, que vão ter o medo lá da tecnologia da fita, e ai, maldição, 7 dias, fita encontrada. E agora a gente tem os filmes que trabalham muito com internet, né? Com computador. É muito legal ficar vendo isso, porque a gente enxerga também o mundo de uma forma diferente. Então, o que assusta a gente é diferente. Uhum. Total. Então, ó, para a gente fechar esse primeiro momento, qual é o filme de terror do seu coração? Você falou, eu vi Jogos Mortais dormindo lá uma vez, mas qual que você vê é o seu comfort movie de terror? O meu filme do coração é diferente do meu filme conforto. Tá, Eu certo. tenho Me que, dê os tenho, eu dois, tenho que então. roubar. Tenho que roubar Gosto. Certo. na pergunta. O meu Autorizada. filme, o meu filme do coração é O Massacre da Serra Elétrica, de 74. Gosto. É o primeiro filme que eu estudei, né? Eu fiz minha monografia sobre ele, então, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio, porque ele mora no meu coração, mas eu não assisto muito porque eu já assisti demais e tive que analisar imagem por imagem, então ele mora, assim, no meu coração, pôster na parede, tudo. É o meu filme favorito de terror, mas tenho limites com ele, né? Mas o meu filme conforto mesmo, eu já citei ele, é Os Garotos Perdidos, do Joel Schumacher. Acho que eu já assisti, assim, umas 20 vezes. Toda vez que eu não tenho nada pra fazer, eu coloco pra assistir, eu escuto a trilha sonora. Ele é um Maravilhoso. filme muito anos 80, assim, ele é aquele brega delicioso. Então, pra mim, quando eu tô triste, eu assisto Garotos Perdidos. Já só uma última coisa, então, você falou do Massacre da Serra Elétrica. Você gostou de X? Amei, Certo. amei. Muito. Assim, amei até demais, porque eu fiquei falando, acho que por uns 3 meses sobre esse filme. Ninguém mais aguentava. Eu tava lá na internet, eu falava, postando foto da Mia Goth, entendeu? Como se ela fosse minha melhor amiga. Amo. Você tá ansiosa pra fechar essa trilogia do XXX? Nossa, Porque muito. teve Pearl também você gostou, então. Muito. Completamente cadelinha da Mia Goth aqui. Amo, amo. Bom, mas agora a gente vai entrar. Gabi, você é a nossa primeira convidada. A gente está no nosso primeiro episódio do Especialistas em Apocalipse. Então você é a nossa cobaia, gostaria de dizer assim. Pode ser? A gente vai entrar na nossa dinâmica especial e a Gabi não tem ideia do que a gente vai fazer aqui. Mas a gente vai te dar uma surpresa, Gabi. Tá bom. Só que antes de chegar a essa surpresa, a gente vai ter que te fazer algumas perguntas. Algumas perguntas aqui, assim. A gente só queria saber seus dados para poder preparar essa surpresa, tá? Exato. Então, ó, vamos nesse interrogatório, vamos chamar assim, nesse interrogatório. Primeiro a gente precisava saber seu nome. Seu nome nós já temos. Gabriela.
Aí tá certo, né, Fábio? Parabéns, né? Pronúncia, nota 10. Gabriela Laroca. Beleza, Isso. temos aqui. Tá, então, primeira pergunta. Se você pudesse fazer da sua vida uma história de medo, que tipo de história seria? É terror, thriller, ficção científica, sobrenatural? O quê? É difícil, né? Porque ninguém quer ter uma história de medo, né? Eu sempre falo, eu amo filme de terror, mas eu não gostaria de viver em um, entendeu? Uhum. Pra mim é muito assim. Mas, considerando meu gosto, eu acho que seria terror, porque é o gênero que eu mais tenho familiaridade. Justo. Qual é a sua maior fobia? Sempre me arrependo de contar isso para as pessoas, porque elas usam isso contra mim depois. Sapos. Ai, gente, tenho muito medo. Muito medo. E Sério? assim, nada contra os bichinhos, assim, eles ficam lá no Sim. cantinho deles, eu não vou machucar, nada. Mas assim, sabe, se eu ver na internet, já me dá uma coisa ruim, eu paraliso, eu sonho que tem sapos no meu caminho e eu não consigo chegar no lugar. É Deus. terrível, Meu terrível. Deus, que curioso. Socorro! Que interessante. Agora, com que idade você descobriu o seu amor pelo cinema? E foi, assim, por volta de uns 11, 12 anos, assim, aquele momento que todo pré-adolescente, adolescente passa, eu vou assistir filmes famosos. Sim. Você vai procurando listinhas, e daí na minha época ainda era locadora, então eu ia na locadora, perguntava, pedia indicação, assistia, né? Daí Amo. depois eu me interessei pelo terror, mas foi mais ou menos nessa época. Uma pergunta follow-up muito rápida, assim. Você lembra qual foi o primeiro filme de terror que você assistiu? Lembro. Qual É uma foi? história. A história é horrível. É. Foi Anaconda. Mentira! Anaconda é do Samuel Jackson? Não, é aquele com a Qual? Jennifer Lopez, da cobra gigante, que eles vão pra selva amazônica atrás de uma cobra A gigante. cobra É um monte de gente gigante. famosa. Tem o John É. Voight, tem O John o. Voight. Sim, sim. Isso. É uma Maravilhoso. história, assim, traumatizante. Bem rapidinho, vou contar bem rapidinho. Por favor. Mas eu enchi o saco da minha mãe, assim, aterrorizei ela, porque eu queria assistir Anaconda. Ganhei pelo cansaço. Ela me deixou assistir Anaconda e eu fiquei tão traumatizada que eu fiquei um ano sem dormir sozinha. E com a luz acesa. Eu fiquei com muito medo da cobra gigante. Eu É, amo. certíssimo. Eu Maravilhosa. ficaria com medo também. História da minha vida. Eu tenho bons medos de cobra. Inclusive, uma vez eu tava nadando, passou uma cobra atrás de mim, eu morri de medo. Então, até hoje Mas tem esse pequeno medo. sobre não conseguir mais dormir sozinha, fica em paz, porque até hoje, quando eu assisto algum filme que me dá um pouquinho mais de medo, quem sofre é o meu marido. Exatamente. 33 anos, tá? Mas vamos lá, vamos continuando. E qual é o seu lugar feliz? Eu acho que uma resposta bem básica é a minha casa com o meu cachorrinho, né? Como sempre, assim, aquela coisa bem básica, mas bem feliz. Amo. Lindo. Agora, uma pergunta menos feliz. Com quem você discutiu pela última vez? A gente, com o meu marido, né? É óbvio, assim, com quem eu moro? Com ele. Com quem que eu divido as Justo. tarefas domésticas? Com ele. Com quem que eu brigo? Com ele. Justo. Justíssimo. Bom, a gente já sabe que você tem animal de estimação, mas então qual que é o nome do seu bichinho? É o Puff. É o Puff, né? É o Puff. É o Puff. É. E qual que é? Mas é uma pergunta aqui que eu já sei qual é a resposta também. É só Qual é o seu animal favorito? Só pra constar, eu sei que é cachorro. É cachorro, eu amo cachorro, mas eu também gosto muito de gato também, mas eu nunca tive gato, então só coloco cachorro porque sei lidar melhor com eles, assim, acho que eu sou uma melhor serva de cachorros do que de gatos. Amo. Vamos lá. Com que brinquedo você brincava quando era criança? Eu era uma criança bem básica, assim, tipo, eu brincava com boneca, aquelas bonecas assim, tipo, não as bonecas bebês, porque essas me davam medo, né? Eu sempre pensava no Chuck, essas coisas que elas iam se revoltar contra mim à noite. Então eu Total. gostava mais daquelas tipo adulta, que você podia ficar brincando, né? Não, o Chuck eu tenho medo até hoje. Só queria fazer esse parênteses. Eu até hoje tenho dificuldade de ver coisas do Chuck. E agora, pra encerrar, você tem algum talento oculto? Eu tenho dois talentos bem toscos, na verdade eu não diria se eles são talentos ocultos, eu diria que eles são talentos
toscos, né? E eu não posso repetir eles aqui no vídeo também, porque meu advogado me proibiu, né? Ele falou que é para eu parar de passar vergonha na internet. Minha mãe também falou para eu parar de fazer isso. Mas eu consigo ficar vesga de um olho só. E é uma coisa que eu tentei muitas vezes e colocar a língua na ponta do nariz. A língua. O vesga eu entendo. Eu consigo ficar vesga só dos 2 olhos. Mas a língua na ponta do nariz. Eu não sei. Eu não sei se meu nariz é baixo demais ou se a minha língua é grande, entendeu? Fica aí a questão. Amei. Bom, ó, com todas as suas respostas, a gente vai pedir para nossa inteligência artificial do podcast aqui criar um conto com todas essas características que você falou pra gente. E a gente vai ver o que saiu disso. Fábio, a inteligência artificial já te mandou aqui, pelo que eu tô vendo no seu e-mail. Você pode ler o conto pra gente, Fábio? Eu estou pegando aqui, ele diz... Já chegou! Estamos a aqui. Trilha sonora, os efeitos especiais. O nosso conto. Os efeitos especiais de primeira, né? Claro. Então Temos vai, aqui o nosso Fábio. conto. Vamos ler o conto chamado O Medo na Escuridão de Curitiba. Terror à mesa. Na pitoresca cidade de Curitiba, aninhada nas profundezas da floresta, estava envolta em um manto de silêncio. As noites eram particularmente sombrias e inquietas, repletas de segredos sombrios e medos antigos. Gabriela, uma corajosa mulher que desde seus 12 anos vivia em uma aconchegante casa de madeira no coração da cidade. Sua casa era adornada com uma coleção de Barbies antigas, cada uma delas com sua própria história misteriosa. Ela as amava e cuidava delas como se fossem suas amigas mais próximas. Além das bonecas, seu fiel companheiro era Puff, um pequeno cachorro da raça Shih Tzu. Puff era tão valente quanto Gabriela e sempre a acompanhava em suas aventuras na floresta. Juntos, eles exploravam os bosques ao redor de Curitiba. Obrigado pelo latim. Tornando-se os observadores atentos dos eventos estranhos que começaram a assombrar a cidade. No entanto, havia algo que atormentava a Gabriela mais do que qualquer outra coisa. Seu maior medo eram os sapos. Tá maravilhoso essa trilha de sapos. A visão deles fazia seu coração acelerar e suas pernas tremerem. Ela não conseguia explicar por que os sapos assustavam tanto, mas eles eram sua criptonita pessoal. O marido de Gabriela, David, era um homem aparentemente gentil e amoroso. No entanto, ele escondia segredos sombrios. À medida que os desaparecimentos em Curitiba aumentavam, ele começou a mostrar um comportamento cada vez mais estranho e distante. Um inverno rigoroso lançou seu domínio sobre Curitiba, e os moradores locais começaram a relatar estranhos desaparecimentos. As histórias começaram a se espalhar, sussurradas em mesas de bar e corredores escuros. Determinada a proteger sua cidade e seus entes queridos, Gabriela decidiu investigar os desaparecimentos. Ela vasculhou livros antigos e ouviu atentamente as histórias dos mais velhos, incluindo a lenda do Devorador de Curitiba. À medida que a lua cheia se aproximava, Gabriela não hesitou em se juntar ao investigador John Harlan e ao grupo de voluntários bem corajosos. Brasileiro. Bem brasileiro. John Harlan é brasileiríssimo. O meu marido é o David. É o David e o John Harlan. Voluntários corajosos na busca do monstro. Equipada com sua lanterna, um kit de primeiro socorro, eu gostei do toque. Kit de primeiro socorro, vai que sangra o nariz de alguém no meio do caminho, né? Vai, pelo amor de Deus, vai ter aqui um negócio, vai ter um paninho. Você reparou que eu liguei a lanterna aqui? Fala de novo. Vou falar. Equipada com sua lanterna. Olha essa trilha, Aline Diniz, você é sonoplasta, precisa de você um não tá me soundboard falando. quando tem eu aqui, ó. Pelo amor de Deus, você é sonoplasta. E acompanhada de Puff, ela partiu para enfrentar o medo, mesmo sabendo que a floresta poderia estar cheia de sapos. Enquanto Gabriela e os outros se preparavam para a batalha contra o Devorador de Curitiba, David, seu marido, revelou sua verdadeira natureza.
Ele havia se aliado ao monstro, cedendo à tentação do poder que a criatura prometia. Durante a confrontação com o Devorador, David traiçoeiramente tentou impedir Gabriela e os outros de derrotarem a besta. No momento decisivo, quando a esperança parecia perdida, Gabriela fez o quê? Gabriela usou sua habilidade única de ficar vesga de um olho e colocar a língua na ponta do nariz. Eu sempre soube que isso ia dar certo. Viu, mãe? Pra alguma Viu? coisa. Viu? Valeu a pena o esforço. Você treinou a vida toda pra esse momento. Pra esse Exato. momento, Gabi. Aconteceu. Chegou o seu momento, Gabi, pra derrotar o monstro. Quem precisa de espada? Quem precisa de poderes especiais? Já não precisa de nada disso. Isso aqui tava óbvio. Era isso que precisava. É assim, ó. Pronto, derrotado. Derrotado. Caiu. Já era o Devorador. Com a determinação feroz e a coragem que a impulsionou durante toda a jornada, Gabriela lançou sua lança de prata. Lá arranjou uma lança de prata também. Aqui, pegar uma lança de prata. Joguei. Pronto. Tirei a lança de prata de algum lugar. Atingindo em cheio o coração do Devorador. No entanto, quando confrontou David, a tragédia. David, em um ato de desespero, acabou se ferindo gravemente no processo. O Devorador de Curitiba se desfez em fumaça, enquanto David, gravemente ferido, derrotado e envergonhado, parece cair em si e voltar à realidade. Olhou nos olhos de Gabriela e murmurou em pedido de perdão. Gabriela foi mais forte do que eu, mas a sua habilidade única e a sua espada de prata me salvaram. Mas Muito obrigado. você aceita essa desculpa, Gabriela? Não, gente, eu sou rancorosa. É isso, é sobre. Eu gostaria de reiterar que esse pedido de resposta veio única e exclusivamente da minha cabeça, não foi a nossa inteligência. Não foi, essa foi a interpretação. É por isso que ele é tão ruim. Sou uma pessoa rancorosa, gente. Perdoar, certíssima. talvez. Esquecer, jamais. 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 Curitiba nunca esqueceria a terrível noite em que o Devorador de Curitiba foi derrotado. Gabriela, com suas bonecas, seu cachorro Puff e sua habilidade única, tornou-se uma figura lendária na cidade, mas sua história estava marcada pela tragédia. Ela lembrava a todos que a coragem muitas vezes tem um preço amargo, especialmente quando se enfrenta o mal que se esconde dentro das nossas próprias casas. Acabou! Excelente. Olha, 10 uma de salva 10. de palmas para a sonoplastia. A sonoplastia foi Obrigada. 10. Eu gostei de você não ter perdoado ele também no final. Eu quero que ele se dane. O cara É traiu isso. assim na maldade. Ele que se dane. A gente recebeu um conto da nossa inteligência artificial e a gente fez o quê? Temperou ele aqui com a nossa brasilidade. Mas, Gabriela, esse era o presente que a gente tinha para te dar como parte do programa, para te agradecer a ter passado esse tempo aqui com a gente, com o seu conhecimento. Eu queria ter ficado falando com você aqui mais 2 horas, mas infelizmente a gente chegou no final. Foi um prazer imenso falar com você. Muito obrigada, viu, Gabi? Gente, eu que agradeço. Agradeço também o conto, agradeço que o meu marido não era um sapo, porque eu achei que a verdadeira natureza dele é que ele ia ser um sapo, daí eu já ia ficar tipo Eca. Mas eu agradeço imensamente o convite, também o papo, gostei muito, fiquei muito feliz do convite também, então é isso. É um prazer, Gabi. Pois, ó, já sabem, sigam a Gabriela no Instagram, Gabi M. Laroca, Laroca com 2 Cs, beleza? E lembrem de buscar a AMC nas redes sociais como AMC TV Brasil, e a nós como @Aline Diniz e @Fábio Gomes, numeral o número 1, Fábio Gomes. E a gente se encontra na próxima semana com outro episódio de Especialistas em Apocalipse. Um beijo! Beijo! Tchau! AMC apresentou Aline Diniz e Fábio Gomes em Especialistas em Apocalipse.